Saudações, meus caros. Vamos de novo a mais uma preparação para o exame de matemática. Neste caso, hoje vamos falar das inequações quadráticas, né? As inequações quadráticas são todas as expressões, não é iguais a estas, mas que tenham um sinal de desigualdade. Neste caso, para estas inequações, o que vocês devem saber para resolver uma inequação quadrática? Primeiro é preciso saber a concavidade. A concavidade se está virada para cima ou para baixo, olhando para o valor de A. O valor de A, se o valor de A for positivo, então a concavidade é voltada para cima. Se o valor de A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Esse é o primeiro passo. Depois, devem saber, mesmo na resolução gráfica, assim como na resolução analítica, é preciso determinar os zeros da equação, nesse caso, não é? Da equação correspondente. Então, precisam primeiro de determinar os zeros de quê? Da equação, não é? Como é que nós vamos fazer agora? Vamos seguir resolvendo esta inequação, mas é preciso que saiba uma coisa, que quando tivermos, por exemplo, imagine o valor de A maior que zero, não é? Olhamos o valor de A. Neste caso, imagine que o valor de A, neste caso, é igual a 1, não é? Quer dizer, é positivo, é maior que zero. Então, a concavidade é voltada para onde? Para cima. Como é que vocês vão fazer a leitura de quê? Da parte positiva e da parte negativa. A parte de baixo, não é? Esta parte, neste caso, é que corresponde ao sinal negativo do gráfico. Essa parte de cima corresponde à parte positiva. Esta corresponde à parte positiva, não é? Imagine que tenhamos aqui A e... não, vamos colocar B e C, zero, né? Então, aqui também, se o valor de A for menor que zero, um número negativo, a concavidade estará voltada para baixo. Tenhamos aqui B, que são zeros, né? Então, o x1, x2, né? Então, essa parte vai corresponder à parte positiva do gráfico e esta parte vai corresponder à parte negativa. Esta parte vai corresponder à parte negativa, não é? Então, é isso que primeiro vocês devem saber na resolução gráfica. Então, daqui vamos determinar os zeros desta inequação, não é? Inequação quadrática, né? Que temos que transformar numa equação quadrática para podermos achar os zeros. Então, x quadrado menos x menos 6 igual a zero. Temos que achar os zeros, né? Então, neste caso, temos o valor de A, já temos aqui. O valor de B é igual a menos 1. E o valor de C é igual a menos 6, não é? Então, para este caso, delta é igual a B quadrado menos 4AC. Delta, B o que é? É menos 1 quadrado menos 4 vezes o valor de A. Qual é o valor de A? É 1 vezes o valor de C. Qual é o valor de C? É menos 6, não é? Delta será igual a menos 1 quadrado, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 6 dá 24, que é igual a 25. Eu preciso de quê? De x1 e x2, não é? Esse é o primeiro passo. Então, neste caso, x será igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A, não é? Menos B, que é menos 1, este menos é da forma, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de delta, delta calculamos aqui é 25, sobre 2 vezes o valor de A. Desculpem, o valor de A temos aqui é 1, vamos substituir logo. X vai ser igual a quê? A, menos vezes menos dá mais 1, mais ou menos,
mais ou menos, raiz quadrada de 25 dá 5 sobre 2. Então, temos x1 e x2, que são zeros, não é? x1 vai ser igual, podemos usar, não é? Começamos por mais 5 sobre 2 igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. x2 há de ser igual a quê? Há de ser igual a 1 menos 5 sobre 2, que é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, a resolução gráfica, não é? O que eu estava a dizer? Assim, resolvendo graficamente, como resolvendo analiticamente, é preciso, não é, achar os zeros. Então, na resolução gráfica, graficamente, como é que seria? Então, é preciso fazer um esboço, não é? Olha para a concavidade, não é? O valor de A é positivo, é igual a 1. A concavidade estará voltada para onde? Para cima. A concavidade voltada para cima. Aqui vou colocar os zeros. Tenho aqui, vou começar do menor, não é? Porque isto parte de menos infinito. Então, aqui tenho menos 2, aqui tenho 3. E vou para mais infinito, não é? Então, essa parte será a parte que vamos considerar. Essa parte é negativa. Parte negativa. Esta, como a concavidade é voltada para cima, é positiva, a parte positiva. E vamos olhar para a nossa inequação. O que é que pede-nos a inequação? Quer a parte que é maior que zero. A parte maior que é zero é a parte positiva. Neste caso, esta parte, esta parte. E o que é que nós vamos ler? Vamos ler os valores de x, não é? São os valores de x, que significa o quê? Qual é a parte positiva? Essa parte continua, o gráfico continua, esse gráfico continua, não é? Quer dizer, toda essa parte aqui, que parte de quê? De menos infinito até menos 2, não é? Reunião com 3 até mais infinito. É a parte que nós precisamos. Significa que para a solução desta equação, temos como solução a parte positiva. X pertence ou igual ao intervalo aberto de menos infinito até menos 2. É aberto ou fechado? É maior ou igual, então será fechado. Reunião com intervalo, fechado também, sim, de quê? De 3 até mais infinito. Esquecemos essa parte. Não queremos esta. Vamos à parte positiva. Imaginem, por exemplo, não é? Imaginem que esta inequação fosse x quadrado menos x menos 6 menor que 0. Qual seria a solução? Para este caso, a solução seria x pertence, ok? A parte negativa, não é? Os intervalos, como não é menor ou igual, serão abertos. Menos 2 até 3 aberto. Esta é a resolução gráfica de uma inequação quadrática. A resolução analítica é, primeiro, como disse, sempre vais precisar dos zeros. O que é que tem que fazer? O que você precisa fazer é estabelecer uma tabela. Não. Primeiro, tem que fatorizar. O que é fatorizar? O trinômio quadrado. O que seria isso? É dizer, eu tenho, por exemplo, ax quadrado mais bx mais c será igual, esse é um trinômio quadrado, trinômio porque tem 3 monômios, né? Então, seria igual a x menos x1 e x menos x2. Fatorizar é transformar
esta expressão quadrática para esta, não é? Então, que significa? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos transformar aquela expressão, que é x quadrado menos x menos 6 maior ou igual a zero, não. Esta igual a, qual é o valor de a? É 1. Então, colocamos x menos x1, qual é o valor de x1? Calculamos ali, é menos 3 e x menos x2. Qual é o valor de x2? É menos 2, né? Então, aqui se coloco menos, como já vem menos, menos vezes menos fica mais 2. Assim. Não é? E depois de eu fatorizar o trinômio quadrado, o que tenho que fazer? Tenho que estabelecer uma tabela. Uma tabela. Não é? Esta é a resolução analítica. Esqueci de apontar isto. Analítica. Não é? Estamos a correr com o tempo para que o vídeo não seja longo. O que nós vamos fazer? Aqui, essa transformação, vamos colocar valores de x, não é? Daqui o que nós temos? Temos que colocar os fatores, este fator e este fator, né? Aqui. E depois o produto é que fica aqui. Então, só que temos que colocar as raízes, né? Como é que devem ser as raízes? Temos que começar de quê? Da menor para a maior raiz. Neste caso, temos aqui menos 2, que é menor, menos 2 e 3, a menor é menos 2. E temos aqui 3, não é? Então, tenho deste lado, o x parte de menos infinito até menos 2, aberto. Tenho aqui nesse intervalo de menos 2 até 3, aberto. E tenho daqui 3 até mais infinito, aberto. Então, vou colocar os fatores. Tenho aqui dois fatores, já que tenho um, posso esquecer, né? Tenho este fator e este. Mas como é que vou começar? Vou começar daquele que corresponde à menor raiz. Então, vamos começar daqui. Então, tenho x, desculpe, não é? Aqui, é aqui, x mais 2 e tenho x menos 3. E o produto qual é? É x mais 2 que multiplica x menos 3. Até poderia aparecer uma dúvida. Por quê? A multiplicação goza da propriedade comutativa, né? Posso começar deste fator, assim como começar deste e igual, não é? Não se complique aqui. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos escolher um número qualquer que esteja nesse intervalo. Qual é o número que está nesse intervalo que podemos escolher? Menos 3, por exemplo, não é? Aqui temos menos 2, deixamos menos 2. Vamos escolher um número que esteja no intervalo de menos 2 a 3, não é? Um número que esteja no intervalo de menos 2 a 3, vamos escolher 0, não é? E aqui, de 3 a mais infinito, vamos escolher o 4. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Olha só, se eu levo menos 3, coloco aqui, menos 3 mais 2, quanto é que vai dar? Vai dar menos 1. Qual é o sinal? O resultado vou colocar aqui. O sinal qual é? Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. E qual é o sinal? O sinal que eu tive é menos, não é? Tenho menos. Então, eu vou colocar o que aqui? Vou escolher o menos 2 aqui. Menos 2 mais 2, vou ter o que? 0. Não é? E passo, escolho aqui o 0. 0. Eu coloquei 0 porque 0 não é um número negativo nem um número positivo, tá bom? Então, tenho 0, coloco aqui 0 mais 2 é igual a mais 2. Mas eu preciso apenas de colocar um sinal positivo, né? Porque tive um sinal positivo. 3.
3 mais 2 é igual a 5, é positivo. 4 mais 2 é igual a 6, é positivo. Estão a ver, né? E depois volto para este fator. Vou para este fator. Escolho aqui menos 3. Menos 3 é igual a menos 6. É um número negativo, pois é. Coloco aqui menos 2 vezes menos 3. Menos 5 é um número negativo. 0. Menos 3 dá. Menos 3 é um número negativo. E tenho 3. 3 menos 3 dá 0. Não é? Vou colocar 4. 4 menos 3 é igual a 1. 1 é um número positivo. Então, o que tenho que fazer aqui? Só preciso de achar o produto, porque é a multiplicação. O resultado daqui multiplica com o resultado daqui. Menos vezes menos tenho mais, não é? 0 vezes menos tenho 0. Mais vezes menos tenho menos. Mais vezes 0 tenho 0. Porém, vamos dar uma continuidade aqui. Dizíamos que menos vezes menos é mais. 0 vezes menos 0. Mais vezes menos menos. Mais vezes 0, 0. Mais vezes mais, mais. Não é? O que é que nos pede na equação? Pede-nos a parte positiva, né? Menos x maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0, a parte positiva. Qual seria a parte positiva? Olhamos para o produto, né? Temos essa parte positiva, esta parte é positiva. Onde vamos extrair o valor de x? Aqui. Temos aqui em cima. Então, logo, a parte positiva corresponde a menos infinito até menos 2, não é? A parte positiva aqui também corresponde a 3 até mais infinito. Então, temos como solução, a solução que vamos ter na resolução gráfica e na resolução analítica tem que ser a mesma, né? Porque é a mesma inequação, pois é. Então, logo pertence ao intervalo, qual seria? Aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Temos o intervalo aqui é aberto. Mas aqui temos maior ou igual. Significa que maior ou igual a 0. Significa que parte de menos infinito até 0. Temos que fechar aqui no 0. E aqui também parte de 0 até... Então temos que fechar. Não é? Então significa que de menos infinito até menos 2 fechado, reunião ou intervalo fechado de 3 até mais infinito. Fechado. Então, meus caros, espero que tenham entendido a resolução gráfica e a resolução analítica de inequações quadráticas. E desejo boa sorte, não é? Até lá.